Em Portugal, falar brasileiro na escola é preocupação para os pais e problema para alunos. Falar brasileiro virou moda há muito tempo entre crianças portuguesas, que imitam youtubers famosos, mas os alunos têm sofrido represália dos professores nas escolas de Portugal, onde há cada vez mais relatos de discriminação, xenofobia e conflitos em sala de aula devido à intolerância com a diversidade da língua portuguesa. Especialistas reconhecem o problema e o secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa, defendeu em artigo e Variedade como forma de tornar o sistema educacional mais inclusivo. Os exemplos de discriminação são muitos, começando no ensino básico e acompanham a trajetória do aluno brasileiro até a universidade. Recentemente, uma aluna brasileira disse ter sido repreendida em sala de aula porque não pronunciou uma consoante com a entonação que um professor achava correta. Segundo ela, o docente disse que a brasileira poderia responder quando aprendesse a falar. A direção da escola pública soube do caso. Fora da sala de aula, as crianças portuguesas se esforçam para falar com os brasileiros. Uma parte da sociedade portuguesa incentiva como algo lúdico. A filha de uma portuguesa gosta tanto dos canais brasileiros que imita o sotaque de uma amiga brasileira do trabalho da mãe, e quando anda pela casa filmando tudo com um celular. Já uma outra parte dos pais portugueses procura psicólogos e terapeutas para estancar o que considera um problema. Pai de Joana, uma menina de 4 anos, o carioca Luiz Bittencourt, os nomes foram alterados para evitar represálias, diz que as crianças e mesmo amigos do trabalho adoram imitar brasileiros, mas de maneira folclórica. Quando é para valer no trabalho ou na escola, a variedade é rechaçada, dizem. A filha de uma conhecida se esforça para falar como a gente. Passa o dia todo vendo os vídeos do YouTube e o pai briga dizendo que ela não é brasileira e ela chora. Eles adoram imitar o que dizemos, até mesmo comigo no trabalho, mas na escola tem que ter pronúncia correta. Os educadores aos poucos vão moldando os alunos brasileiros para entrarem no ritmo, tipo pronome depois do verbo, como amo-te, disse Bittencourt. A própria Joana, que emigrou muito nova com os pais para Portugal, corrige família em casa, reproduzindo o que aprende no colégio. As diferenças, segundo o pai, ganharam relevo e ele e a mulher têm o hábito de usar expressões mais comuns em Portugal para facilitar a compreensão em sala de aula e minimizar confusões. Ela deve ouvir na escola e corrige a gente. E também tem o sarcasmo de ficar dizendo: tô falando brasileiro. Semana passada ela disse que entrou um amiguinho novo na escola e que fala brasileiro, completou Bittencourt. Rodrigo Nascimento também adotou a estratégia da massificação das expressões e pronúncia no convívio familiar. Ele é pai de 4 filhos, 3 deles com a mulher, Susana, e todos em idade escolar, sendo que a mais velha cursou o 12º e o último ano recentemente. 2 deles são gêmeos e trilharam caminho distintos na alfabetização, que começou justamente quando o casal brasileiro decidiu viver em Portugal. Medidas paliativas foram tomadas em casas para facilitar a adaptação ao novo idioma da escola.
Tive preocupações porque Gabriel falava mesmo igual a gente fala no Brasil. Teve dificuldade na escola devido ao conflito em casa do português brasileiro e português de Portugal, enquanto o André adotou logo o português de Portugal para falar e escrever. Tentamos usar pouco o gerúndio para repetir em casa a forma como a professora fala na sala de aula, mas a escola nunca recomendou que fizéssemos isso. Contou Nascimento, que lembra do sofrimento da mais velha para se adequar às resenhas dos livros de autores consagrados como Fernando Pessoa. Tinha que ser no português daqui, de Portugal. Acho que deveria ter uma flexibilidade com alunos estrangeiros. Gera conflito na cabeça deles entre escola, amigos e casa. Os professores dizem que estão falando errado. Ao longo deste ano, diversas reportagens foram feitas sobre o tema, como a de O Globo, publicado em abril. A mais recente delas, do Diário de Notícias, causou polêmica nas redes sociais, onde avistaram um tom de xenofobia, um exagero na opinião de alguns especialistas. De qualquer maneira, Luca Neto, o principal personagem da Celeuma recente, anunciou que passará a dublar seus vídeos para o português de Portugal, o que evidencia a cisão. Presidente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Margarita Correia, milita há mais de uma década contra a segregação linguística. Escreva a colunista do DN. Pelas quais diz ser atacado por ser defensora do brasileiro. Ela diz que está ciente dos problemas discriminatórios na rede de ensino. Parte dos professores tem desconhecimento sobre o que fazer. Não explicar o que é uma língua pluricêntrica é uma falha do Estado, porque são confrontados todos os dias com as crianças que não falam português europeu e é exigido a norma europeia. Eu acredito que possa haver xenofobia, mas também existe a falta de informação, porque não há bibliografia que ainda está sendo produzida, contou Correia. Para colaborar com a formação de uma bibliografia sobre o tema, a própria professora edita a revista eletrônica Palavras em Linha, que sairá no próximo mês, com um artigo do secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa, intitulado A Língua Pluricêntrica de um Canhoto que vos escreve. O texto faz uma metáfora com que usa a mão esquerda no ato escrita para exaltar a diversidade do idioma. Dividido em 5 pontos e publicado antecipadamente no Facebook de Costa, onde está aberto, todos incluem o Brasil ao falar de variedade. Por alguma razão que me escapa, ou prefiro não explicar, há quem pense que há o português, o verdadeiro único, e as variadas faladas no Brasil, em Timor ou nos países africanos da língua oficial portuguesa, PALOP. É uma espécie de nós versus eles em modo linguístico. E o secretário de Estado encerra o artigo com o tópico: a variedade vai à escola, onde escreve. Nas últimas décadas, assistimos em Portugal, infelizmente, a uma população cada vez mais diversa na escola. São muitas das escolas em que convivem mais de 20 ou 30 línguas maternas. Eu não gostaria de visitar um país, abrir a boca e falar português, língua que desenvolvi e estudei, e ter como resposta: não fala bem, não fala português, fala lusitano. Não é assim que se diz. Ia se sentir-se de imediato excluído, sem poder falar muito por mim, simplesmente porque me dizem que a minha língua não é afinal a que eu achava que falava. Terminou o artigo? Pessoal, não deixe que os outros pisem em cima de você. Você é brasileiro? Você é brasileiro?
fale como brasileiro. Os outros vão repreender, manda o cara plantar batata. É assim que você tem que fazer. Não deixe os outros pisarem em cima de você. Seja em Portugal, Timor, qualquer lugar do mundo. Você fala brasileiro, se o cara te repreender e dizer não é assim que se fala, manda o cara plantar batata. Porque se vier um estrangeiro com sotaque diferente, falar um português diferente, a gente vai achar um pouquinho estranho? Sim, a gente vai achar estranho, mas a gente não vai repreender ele. Então, assim como se vier um estrangeiro no Brasil falando um português um pouquinho diferente, mesmo que a gente acha um pouco anormal, um pouco diferente, a gente não vai repreender o estrangeiro. Mesma coisa a gente tem que exigir quando a gente vai no outro país. Não aceitar que os outros repreendem. Agora, sobre a matéria português, aí fica numa situação, será que tem que ser o português exatamente que o governo daquele país quer? Ou pode ter variáveis? Aí fica um discurso para outra coisa. E outra coisa, cara, se você for brasileiro e vai para o outro país e os caras começam a fazer perseguição, tá na cara que é perseguição, coloque uma microcâmera espiã, e tenha provas de que você está sendo vítima de perseguição, de xenofobia. Se você é um brasileiro e vai para outro país e vê, está na cara que é perseguição, está na cara que é xenofobia, pegue uma microcâmera espiã e filme. Depois contrate um advogado e processe. Peça uma indenização por danos morais. Entendeu, pessoal? Mas não deixe que os outros pisem em cima de você. Mas tenha provas, tá? Os outros começam a fazer perseguição contra você? Tá na cara que é xenofobia? Só porque você é brasileiro? Instale uma microcâmera espiã. Tenha provas que o cara está fazendo perseguição contra você. Vá no advogado, processe e peça uma indenização por danos morais. Mas não deixe os outros pisar em cima de você. Nós, brasileiros, temos que exigir os nossos direitos e não deixar que os outros pisem em cima de nós só porque nós somos brasileiros, um povo amigável, porque a gente tem que exigir, pessoal. Se um estrangeiro vier aqui para o Brasil e falar o idioma português com um sotaque diferente, a gente não vai repreender. Por que um brasileiro vai ir para um outro país e vai ser repreendido? A gente não pode aceitar isso. Se ser repreendido, mande o cara plantar batata. É assim que você tem que se fazer. Não deixe que os outros pisem em cima de você. Ah, mas eu vou perder a amizade. Você vai perder uma meia dúzia de sem vergonha, mas por outro lado vai ganhar uns 30 amigos novos. É claro, maldito homem que confia no homem, né? Não vai dizer o teu salário, tuas coisas para os teus amigos, né? Ninguém te garante que algum dos teus amigos seja corrupto ou seja membro de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Também não seja ingênuo. Quem garante, né? Algum amigo seu pode ser corrupto. Mas se você perder meia dúzia, ganha mais 30.